Tratado da conformidade com a vontade de Deus, de Santo Afonso Maria de Ligório. Número 4. Epíteto e Ato, dois bem-aventurados mártires de Jesus Cristo, quando sofreram o tormento, queimados com fachos por ordem do tirano e dilacerados com ganchos de ferro, disseram somente: Senhor, seja feita em nós a vossa vontade. E quando chegaram ao lugar da execução, exclamaram em altas vozes: Bendito sejais, ó Deus eterno, porque a vossa vontade se cumpriu amplamente em nós. Cesário relata que certo religioso, que ainda que exteriormente não fosse diferente dos demais, tinha contudo chegado a um tal grau de santidade que pelo mero toque de seus hábitos curava aqueles que estavam doentes. O superior, admirado disso, perguntou-lhe como fazia ele estes milagres, não vivendo mais exemplarmente do que os outros. Ao que o religioso respondeu que também se admirava e não sabia a razão disso. Mas quais são as vossas devoções? Perguntou-lhe o abade. O bom religioso replicou que poucas eram, ou para melhor dizer, nenhuma, mas que sempre tinha o cuidado de entregar a sua vontade à vontade de Deus, e que nosso Senhor lhe havia concedido a graça de abandonar inteiramente a sua vontade à vontade divina. A prosperidade não me leva, nem a adversidade me abate, porque eu tudo recebo como vindo da mão de Deus. E para este fim dirijo todas as minhas preces, para que a sua vontade se cumpra perfeitamente em mim. O superior lhe replicou: Não vos ressentistes vós ontem contra o inimigo que tanto nos prejudicou, roubando-nos os nossos mantimentos e levando-nos o fogo da nossa propriedade, destruindo-nos o nosso gado e a nossa seara? Não, foi a resposta dele. Pelo contrário, dei graças a Deus, como costumo fazer em iguais desgraças, conhecendo que Deus faz ou permite tudo para sua maior glória e nosso maior bem. E por esta razão sempre estou contente, suceda o que suceder. Ouvindo isto, o abade não se admirou mais de que ele fizesse milagres. Aquele que assim fizer não só vem a ser um grande santo, mas goza de santa paz perpétua. Afonso, o grande rei de Aragão, príncipe, o mais sábio, perguntando-se quem pensava ele que era o homem mais feliz, respondeu: Aquele que em tudo se conforma com a divina vontade e que recebe os bens e os males como se viessem da mão de Deus. Aqueles que amam a Deus, todas as coisas concorrem para o bem. Aqueles que amam a Deus vivem sempre satisfeitos, porque todo o seu prazer é cumprir a divina vontade, mesmo nas coisas que lhes são desagradáveis. Tanto que as inquietações se mudam em deleites pelo pensamento de que aceitas voluntariamente agradar ao seu amado Senhor. Tudo quanto acontecer ao homem justo ou o não entristecerá. E com efeito, que maior felicidade pode o homem experimentar do que o cumprimento de seus desejos? Então, quando se deseja o que Deus quer, tem cada um tudo quanto deseja, pois que, exceto o pecado, tudo quanto suceder no mundo é pela vontade de Deus. Conta-se nas vidas dos padres que certo lavrador colhia sempre maior quantidade de frutos do que seus vizinhos, e perguntando-se o motivo, respondeu que não se admirassem porque as estações andavam sempre a seu arbítrio. Como assim? Disseram os outros. Por quê? Respondeu ele. Nunca desejo outro tempo senão aquele que Deus manda. E como eu quero o que Deus quer, Ele também me faz à vontade, dando-me uma boa colheita. As almas resignadas, diz Salviano,
Quando se sentem humilhadas, confessam a sua humilhação. Quando são pobres, sofrem voluntariamente a sua pobreza. Em uma palavra, resignam-se a tudo quanto lhes acontece e por isso são sempre felizes durante a vida. Se chegar o calor, o frio ou a chuva, aquele que se conforma à vontade do Senhor diz: Eu desejo que haja calor e frio ou chuva, porque essa é a vontade de Deus. Se a pobreza, a perseguição ou a doença o afligem, ou mesmo a morte, ele dirá: Eu desejo ser pobre, perseguido ou doente, porque esta é a vontade de Deus. E esta a gloriosa liberdade que os filhos de Deus gozam, a qual vale mais do que todos os reinos e principalmente deste mundo, e principados deste mundo. Esta é a sólida paz que os santos desfrutam, que excede a toda compreensão. E todos os prazeres sensuais, festas, banquetes, honras mundanas e gratificações são vaidade e caducidade, e enquanto fascinam e entretêm por alguns momentos, afligem o espírito onde só pode haver a verdadeira felicidade. Aqui exclamava Salomão, depois de ter esgotado o gozo das delícias do mundo. Mas isto é também vaidade e vexação do espírito. O louco, diz o Espírito Santo, muda com a lua, mas o homem justo continua em seu juízo, assim como o sol. O insensato, isto é, o pecador, muda com a lua. Hoje está no crescente, amanhã meigo, amanhã furioso, como um tigre. E por quê? Porque a sua felicidade depende da prosperidade e adversidade que ele pode encontrar. E então muda conforme as circunstâncias. Mas o homem justo é como o sol, sempre igual na sua serenidade, sejam os sucessos quais forem, porque a sua felicidade está na conformidade com a vontade divina, e por esta conformidade goza inalterável a sua paz. Paz na terra aos homens de boa vontade, disse o anjo aos pastores. E quem são estes homens de boa vontade? São aqueles que estão sempre unidos à divina vontade, a qual é sempre soberanamente boa e perfeita. Tal é a boa, aceita e perfeita vontade de Deus. Porque Deus não pode desejar coisa alguma que não seja a melhor e a mais perfeita.